dia você sonhou em ser um excelente profissional. Iniciou esse sonho na faculdade, amadureceu, cresceu e formou esse profissional ao longo desse trajeto. Agora só falta o último passo: produzir o seu TCC. Não se desespere. Essa fase não veio para reprovar você, mas para mostrar que sim, você está preparado para exercer a sua profissão com maestria e profissionalismo. Nessa jornada, quero ser ponte para essa travessia, lhe ensinando a prática da produção de um TCC e alcançar a sonhada aprovação. Vamos juntos? Olá, seja muito bem-vinda a essa jornada construindo o artigo científico do tema A aprovação. Nessa jornada eu vou passar para você tudo o que eu sei para você fazer o seu artigo e garantir a sua aprovação. Eu sou Angélica Vieira, advogada, atualmente me especializando nas áreas de direito de família e sucessões. Sou palestrante há 3 anos e tenho uma mentoria em produção de artigo científico com centenas de alunos. Nessa jornada eu vou te dar estratégias práticas do que fazer e do que observar no dia da construção, no momento da construção do seu artigo e garantir a sua aprovação. Assim como você, já tive dificuldades na produção do meu artigo. Tive dificuldade em escolher o tema, tive dificuldade em organizar as ideias, tive dificuldade em continuar a escrita, tive muita dificuldade em iniciar a escrita. E isso me fez buscar uma construção de um passo a passo, uma construção de estratégias, porque eu percebi que era um trabalho que requeria de mim não só conhecimento, mas estratégias de produção. Criei essas estratégias e consegui fazer o meu TCC e o meu projeto e ter uma nota muito boa. Mas não foi tão simples assim não. Passei 2 semanas travada, sem conseguir produzir nada, sem conseguir nem escrever, assim, a primeira linha, nada. Por quê? Porque na faculdade a minha experiência foi de não ter um professor que explicasse o passo a passo, que exemplificasse, que ensinasse, que explicasse o que era aqueles negócios que tem lá no projeto, objetivo, problema, justificativo, o que é isso? Não tive isso. O que teve? O professor explicava um pouquinho, assim, umas coisas nada a ver, e depois ele passava um modelo. Faz aí com base nesse modelo. E isso me travou, porque eu não conseguia fazer. O que eu fiz? Vou estudar a estrutura desse negócio. Sentei e fui estudar. Fui entender o que eu estava fazendo, fui entender o que precisava ter ali, o que eu precisava demonstrar naquele trabalho. Quando eu estudei e entendi a estrutura do que eu precisava fazer, eu consegui construir o meu projeto em 1 semana. Do mesmo jeito foi no TCC2. Quando eu entendi a estrutura do TCC2, eu consegui entregar 1 mês antes da data prevista. Para você ter noção que tudo que a gente acha que é um bicho de 7 cabeças, na verdade não é. A gente só precisa entender onde a gente está e o que a gente precisa fazer. Chegou a vez dos meus amigos produzirem os seus TCCs e aí eles precisaram de ajuda. E aí me chamaram, olha como você conseguiu fazer em menos tempo, tal, me fala o que você fez. Passei para eles as estratégias do que eu fiz, o que eu usei, o que eu analisei, o que eu coloquei. Assim, mesmo que eram de áreas diferentes, amigos de engenharia civil, de nutrição, de fisioterapia, de áreas bem diferentes, porque eu formei em direito. Mas assim, funcionou com eles também, tiveram bons resultados. Diante disso, falei, por que não ajudar outras pessoas, né? Por que não ensinar outras pessoas, já que a faculdade é tão carente nisso, não passa isso como deveria passar, os professores não explicam como deveriam explicar. Falo isso pela minha experiência de outras pessoas que já compartilharam comigo, não sei qual é a sua experiência, se você tem uma faculdade que te ensina o passo a passo, muito bom, viu? Parabéns pra você, porque a maioria que eu tenho visto as pessoas falarem não é dessa forma. Mas vou te passar essas estratégias nessa jornada. A gente vai falar sobre os pontos bases, o que é importante no TCC, que é o tema, a estrutura e a organização de conteúdo, que inclusive é a maior dificuldade das pessoas, não só no TCC, mas em tudo que vão desenvolver, todo o conteúdo que vão desenvolver. Muita gente é bloqueada nisso e a gente vai falar sobre isso, tá? Nesse primeiro dia da nossa jornada, nós vamos falar da importância de um tema bem estruturado, da importância de um tema bem definido. E caso você não saiba, um tema mal definido, mal estruturado, um tema genérico, ele pode gerar sua reprovação.
As pessoas não têm consciência disso, mas tem muita gente que é reprovado porque o tema não está bem feito, porque o tema não está bem estruturado e você precisa estruturar bem o seu tema, tá? Vou te passar tudo direitinho aqui sobre o tema. O que é o tema? O tema, ele é a marca do seu produto, ou seja, ele é a chamada de atração do seu produto, é o que desperta o interesse nas pessoas. Como que eu escolho meu tema? A gente escolhe um tema dentro da área que a gente gosta de estudar, que a gente tem afinidade ou que a gente tem um certo conhecimento. Por quê? Porque tem pessoas que escolhem um tema dentro de uma área que elas não tem conhecimento, por exemplo. Ah, vou escolher direito penal, porque é muito interessante. Mas tem um conhecimento base em direito civil. Então, assim, como que a pessoa vai começar a desenvolver um trabalho de direito penal, porque gosta do tema, mas não tem conhecimento base em direito penal? E isso é importante, você ter um conhecimento básico, porque isso vai ajudar na pesquisa, na coleta de dados, na organização de ideias, entendeu? Então, você precisa escolher dentro da área que você tem afinidade. Não escolha um tema porque todo mundo está escolhendo aquele tema, porque é atual, assim, vamos dizer. Não que você não possa escolher um tema atual, você pode, desde que tenha conteúdo, desde que tenha artigos, desde que tenha material de pesquisa, porque você vai precisar de material de pesquisa para fundamentar o seu artigo. Então, tendo isso aí, pode escolher um tema atual, sem o menor problema. Mas o que eu digo é não escolha porque tem muitas pessoas fazendo o mesmo tema, tem muitas pessoas falando sobre isso. Não faça isso. Escolha dentro da área que você gosta, dentro da área que você se identifica. A gente, por exemplo, tem gente que olha por um tema e acha lindo. Ai, nossa, esse assunto é lindo. Vou falar sobre ele. A gente não namora uma pessoa porque a pessoa só é bonita. Você não namora com uma pessoa só porque ela é bonita. Você namora porque ela é bonita e porque tem algo que conecta com você. E a mesma coisa é o tema. Você vai começar a escrever o tema que você se atrai por ele, mas que você também tem conexão com ele, você tem base de conhecimento dentro daquele tema, mesmo que seja mínima. Ah, mas eu tô no último semestre da faculdade ou no penúltimo e eu sinto que eu não sei nada. É normal, mas você sabe. Você sabe. E é hora de se posicionar como profissional, porque você já passou 4 a 5 anos estudando todos os dias sobre essa área, então você sabe, mal escolhido e mal estruturado. As consequências são dificuldade de pesquisa. Digamos que você escolha um tema, vou dar um exemplo dentro da minha área, tá? Vamos dizer que você escolhe um tema assim, discussões acerca da Lei Maria da Penha. Só isso. Que tipo de discussões? Você vai discutir o quê? Você vai falar sobre o quê? A Lei Maria da Penha tem diversas coisas. Tem diversas espécies de violência doméstica ali dentro. E aí, você vai falar sobre o quê? Você precisa definir isso no tema, se torna um tema genérico. E quando você vai pesquisar discussões acerca da Lei Maria da Penha, quando você pesquisar, tem assuntos vastos, mas qual é o material que você vai coletar? Qual é o artigo, ou sei lá, o doutrinador que fala sobre uma área específica que você vai precisar usar? Qual argumento você vai precisar usar? O que você vai utilizar para poder fazer os seus objetivos? Qual o objetivo? Qual o problema dentro disso? Qual o problema dentro das discussões acerca da Lei Maria da Penha? Onde que você está vendo um problema aí? Precisa estar definido. Precisa estar definido. Isso é importantíssimo, importantíssimo. Isso vale a sua nota, isso vale a sua aprovação, tá? Então, quais são as dificuldades? A primeira é essa. A dificuldade na busca, na coleta de dados, na pesquisa. Segundo, na organização do conteúdo, que é as teses argumentativas defensivas, que você vai utilizar para defender o seu tema, para responder o problema. Quais são, quando você escolhe um tema mal escolhido, mal definido? É outro problema que a gente tem. Como montar os capítulos quando o tema não está bem definido? Tem dificuldade de montar tudo isso. Então, resumindo, quais são as dificuldades que eu vou ter se eu não fizer um tema bem definido? Coleta de dados, organização de ideias, organização de teses, organização de estrutura mesmo, né, que são os capítulos, desenvolvimento do artigo e vou travar, porque eu não vou saber por onde começar a escrever.
Isso a gente vai falar lá no nosso terceiro encontro. A gente vai falar sobre a organização de ideias, como começar a escrever e desenvolver a escrita. Então, assim, a estrutura, um tema bem formado, ele gera todos esses transtornos. Um tema mal definido, ele vai gerar todos esses transtornos e você vai bloquear, você não vai conseguir escrever. E quando você conseguir escrever, vai ser genérico, vai trazer diversas discussões para a banca. A banca vai fazer várias perguntas para você que nem você vai saber responder. Porque você não sabe do assunto? Não, porque você não definiu algo específico. Porque você não direcionou o seu tema, tá? Na mentoria, quando a gente observa algum tema assim, a gente traz sugestões para o mentorando, a gente traz sugestões do que fazer, de se duplicar o tema, de estender o tema, de trazer algo que está dentro do tema que ele já tem interesse de falar para o tema em si, porque às vezes a pessoa não coloca no tema, mas fala no trabalho. Mas é preciso que esteja no tema, que seja claro o que você vai fazer nessa pesquisa, você vai discutir, você vai comparar, entendeu? Você precisa utilizar isso, que é a metodologia. A gente vai falar no próximo encontro sobre estrutura e passo a passo. O que é duplicar o tema? Eu uso essa terminologia, duplicar o tema. Eu acho mais interessante, mais fácil de entender. Mas o que significa? Quando alguém tem um tema, quando o aluno chega na mentoria, primeiro dia, e a gente vai ter um encontro ao vivo, né? A gente tem uns encontros ao vivo e faz a análise de produção. Se está se tendo produzido certinho, se os parágrafos não são confusos, se os capítulos estão ok, de estar de acordo com o tema. A gente faz toda essa análise do trabalho todo do aluno e no final, quando o trabalho está pronto, a gente faz a correção gramatical e a formatação. E aí, entrega, ele só faz entregar para a banca e pronto. Espera o dia da apresentação, tudo ok. A gente monta uma estratégia de que o aluno consiga produzir em menos tempo e ter o suporte de tirar todas as dúvidas. Lá, quando a gente chega e vê um tema genérico, a gente pergunta: o que você quer falar no seu tema? Qual o seu objetivo com esse tema? Quando ele me mostra o objetivo, vamos usar o exemplo que eu dei, discussões acerca da Lei Maria da Penha. Ele fala, eu quero falar sobre violência patrimonial. Eu acho muito interessante, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Beleza. Pronto, por que não pegar essa violência patrimonial e levar para o tema? Isso eu chamo de duplicar o tema, tá? Que é quando você pega um ponto específico que você já vai falar dentro do trabalho e leva isso para o tema. Ou algo que é interessantíssimo, é uma tese de argumentação que você vai usar. Você pega a palavra-chave dessa tese de argumentação e leva para o tema, tá? E aí vamos dizer que essa seja a tese de argumentação que esse aluno queira levar. Como que ficaria o tema? Discussões acerca da Lei Maria da Penha e violência patrimonial. Pronto, dupliquei o tema, direcionei o que eu quero falar dentro da Lei Maria da Penha. Eu quero mostrar discussões dentro da Lei Maria da Penha acerca da violência patrimonial. O que os doutrinadores, o que a legislação, o que os tribunais têm entendido acerca disso. É isso que eu vou trazer para o meu trabalho. Entendeu? Ver como agora você tem um norte, agora você sabe como fazer, como pesquisar, o que coletar, como fazer, como desenvolver, quais teses de argumentação utilizar, ver que tudo fica mais claro quando você organiza o tema. Posso mudar o meu tema? Depende. Depende de quê? De que fase de produção do seu artigo você está. Existem 3 fases de produção, tanto o projeto como o artigo. A fase número 1, estou no início da escrita. Do projeto está escolhendo o tema. Do TCC está no início da pesquisa para poder, começar a escrever. Pronto, estou no início. E aí? Posso mudar? Pode. Por quê? Foi aquilo que eu falei, você tem que escrever um tema dentro da área que você gosta, que você se identifica. Se você não está se identificando com esse tema e está no início, ok. Segunda situação, estou no meio da produção do meu artigo. Aí depende 2 vezes. Depende de quê? Depende de se você está no meio da produção e ainda tem bastante tempo para entregar, ou se você está no meio da produção e falta algumas semanas. Se você está no meio da produção e falta muito tempo para entregar, pode mudar, sabendo que você vai ter que trabalhar mais, para poder recuperar aí o tempo. Agora, se você está no meio da produção, mas já está perto de entregar, não recomendo. Faça o que eu te ensinei agorinha.
duplique o tema ou traga um ponto específico para o tema, algo nesse sentido, tá? Terceira situação e última, né? Estou quase na entrega, falta 15 dias. Mudo o tema? Não, faça essa mesma coisa que eu te ensinei. Duplique o tema, traga um ponto específico para o tema, ou mude alguma, como é que fala? Coloque algum artigo, verbo, não sei. Mude alguma estruturazinha que vai deixar o seu tema mais atraente. Algo na estrutura do tema mesmo, mas não mude o tema em si. Porque já está muito perto, não vai ter como você produzir um artigo que você produziu em 3, 2 meses, em 15 dias. E ainda estudar para apresentação. E ainda estudar as matérias que você está terminando na faculdade. Não tem como, não tem como. Isso é desumano, tá? Então, assim, faça isso. Se tiver no início, ok. Se tiver no meio, depende. Se tiver no fim, melhor não. Espero que você tenha entendido a importância de definir o tema, a importância de estruturar o tema, as consequências que isso pode te causar e os benefícios, porque os benefícios são bons, né? Os benefícios são top. Você estruturou bem o seu tema, já encontrei o material, já separei, já sei o que eu vou colocar aqui, pronto, já começa a produção, tá bom? Economiza tempo e passa menos estresse, bem menos estresse. Então, assim, espero que vocês tenham entendido a importância disso. No próximo encontro, eu vou falar sobre estrutura de artigo, ou seja, como que funciona a estrutura, como que é isso, para que serve, se é importante ou não. Vocês vão aprender isso no próximo encontro, tá? Eu espero vocês lá.